Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade de entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em
todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Nós cantamos isso já, cantamos de tal forma que Ele vai transformar as nossas vidas. Agora, o autor, ele diz o seguinte, que nós precisamos não confiar em nós, mas confiar no Senhor. Tanto quando vamos orar, nós não temos a solução, mas Deus tem. Quando nós, a Noemi falou, se você acredita em milagre, tudo que Deus faz na vida da gente é milagre. Desde o sol que brilha, até as coisas que a gente não sabe, é milagre. Porque se você pode fazer, é porque Deus não está, não é? Deus não está fazendo. Então deixe Deus fazer as coisas da sua vida. Amanhã é um novo dia. O que vai acontecer? Deixa Deus guiar a sua vida. E aí você vai entender, e Ele vai endireitar, vai firmar os caminhos da sua vida. Nesse momento nós vamos dedicar ao Senhor não somente os dízimos de ofertas, mas o fato de que nós não vamos tomar as nossas próprias decisões e deixar Deus decidir, vamos consagrar a nossa vida a Ele, não é? A nossa vida a Ele. Então vamos dedicar os nossos dízimos, as nossas ofertas e também as nossas vidas. Tá?
no Senhor. Foi isso que acabamos de cantar, foi isso que acabamos de ler. Confie no Senhor. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, há um desejo muito grande, Senhor, de que o Senhor venha agir em nossas vidas. Há um desejo muito grande, Senhor, de ver os milagres que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Agora, Senhor, também nos oriente, nos capacite para entregarmos, para que nós não confiemos, Senhor, naquilo que estamos propondo para as nossas vidas, mas que dediquemos nossas vidas a Ti, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Abençoe, Senhor, cada coração aqui desejoso, Senhor, de confiar e de saber que está, Senhor, presente, guiando, dirigindo, fortalecendo, trazendo soluções, realizando milagres, Senhor. Agradeço a Deus por este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos crianças hoje? Cadê as crianças? Venham aqui na frente, crianças. Vocês vão pregar hoje. Quero saber se a tia que ensinou para vocês hoje de manhã ensinou direito. A gente já pode pregar já. Quer orar? Então vamos orar. Ele vai orar. Você quer orar? Vamos lá. Mas eu orar pela gente vai descer para ouvir a palavra, tá bom? Papai do céu, muito obrigado pela vida de cada uma dessas crianças. Muito obrigado porque a gente pode ir agora aqui embaixo para poder ouvir da tua palavra, da forma delas, que seja uma forma mais fácil de compreender, mas ainda assim, a tua palavra e sobre o teu amor. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode descer, criança. Sem correr. Graça e paz, querida Igreja de Jesus Cristo. Quero, nessa noite, trazer uma mensagem que já foi cantada de uma maneira assim tão bonita aqui pelo Ministério de Louvor, né, que fala sobre restauração. Todas as músicas se encaixando e preparando todos nós para esse momento da mensagem. Durante todo esse mês, nós estamos comemorando 89 anos de organização dessa igreja. Eu acho que se somar Bia, Yuri e Kaique, não dá 89. Né? Vocês juntos não dá 89. Se o Enoque estivesse ali, ele e mais a Aurora já dava. Mas se nós pararmos para pensar, essa igreja desses 89 anos passou muitas coisas. Passou pela Segunda Guerra Mundial. Essa igreja estava aqui no período da Segunda Grande Guerra. Essa igreja estava aqui também em momentos festivos, como a inauguração do Maracanã, do Maracanãzinho. Também essa igreja, ela viveu um momento duro também, que foi a pandemia, que assolou muitas famílias. Mas essa igreja se manteve de pé.
essa igreja continuou plantando a boa semente da palavra de Deus. Ao longo de décadas, Deus tem usado essa igreja para transformar famílias que chegam aqui destroçadas, quebradas. Essa igreja em Cristo Jesus tem encaminhado esses jovens, esses adolescentes para um verdadeiro propósito, mostrando todos os dias o verdadeiro caminho. Vidas, muitas vidas. Eu me lembro quando eu entrei aqui, muitas vidas que estavam num vale de dor. Essa igreja foi a mão de Deus, foi o acolhimento de Cristo para restaurar vidas. E esse maravilhoso Deus, esse Deus todo-poderoso, esse Deus infinito em graça, em bondade, em misericórdia, continua atuando nos dias de hoje. E essa igreja vai continuar sendo um instrumento usado pelo Senhor como baluarte para abençoar muitas vidas. Por isso, diante desse, eu acho que a música, a gente podia parar por aqui, a música já falou profundamente aos nossos corações. Mas eu quero dar um acréscimo nesse momento, para nós meditarmos e pensarmos. Eu não sei, eu conheço alguns problemas, mas existem problemas que as pessoas guardam só para ela, que somente no travesseiro, à noite, só Deus sabe a dor do coração de cada um. Eu quero falar para você que Deus tem o poder para restaurar. Deus tem o poder para dar de volta os sonhos que outrora tivemos. Para isso precisamos confiar em Deus. Muitos de nós, num determinado momento da nossa vida, passamos por desertos, perdas, seja ela de pessoas, seja ela financeira, seja ela de saúde. E eu chamo essa perda, e a palavra de Deus fala que são nossos desertos. Eu aprendo que deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. Os desertos que esses jovens passam, que nós passamos, é um lugar de passagem. E quando a gente estuda a geografia bíblica, a gente entende melhor. Quando o povo sai do cativeiro e caminha pelo deserto, eles fazem tendas. A tenda simboliza que ali não é lugar de morada. Ali é lugar de acampamento para vivenciar alguma coisa, mas não é o lugar onde você vai fincar os pés. E em toda a travessia, a nuvem de Deus, a chama, liderava e enviava o povo diante do deserto. Isso mostra para cada um de nós que diante das agruras da vida, diante das nossas dificuldades, diante das nossas intempéries, aí eu fico imaginando, né? Hoje teve prova do Enem, os adolescentes jovens ficam todos preocupados, gente fazendo doutorado, mestrado, gente que vai botar currículo para entregar e fala: nossa, eu estou vivendo no deserto.
Quero que você saiba que Deus está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Não pense, diante do deserto que nós passamos, seja ele qual for, quando nós confiamos na soberania de Deus, nós podemos, como diz o salmista, no Salmo 27, versículo 13, que veria a glória do Senhor ainda na terra dos viventes. Existe um salmo que eu quero compartilhar com os irmãos, que fala exatamente nesse momento de restauração, nesse momento de inflexão, momento de tomar decisão. E todos os dias, os jovens e nós mais velhos, todos os dias temos que tomar uma decisão. Todos os dias temos que escolher o que é certo. E às vezes, quando nós erramos, não tem jeito. A consequência vem. O custo do pecado é terrível. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Mas ele não para aí. Ele fala que Cristo é o dom gratuito. E dom aqui é o carisma, é a graça de Deus. Para nós entendermos isso, a Bíblia, quando nós passamos dificuldades, que Deus ainda restaura os que confiam nele, entender o nosso papel como igreja. Hoje nós tivemos aqui uma grande confraternização. Eu acho que eu nunca fiquei na igreja há tanto tempo, né? Atendendo, confraternizando, e tivemos o grupo Pertencer, que vem novidade por aí, em 2026, e a igreja está vivenciando, está produzindo alguma coisa para continuar anunciando essa esperança, para dizer àquela pessoa que caiu, para dizer àquela pessoa que acha que a vida chegou no momento que não tem mais jeito, que essa igreja representa o coração de Cristo e que ela é a voz que fala que Deus restaura a que neles confiam. Não é porque você caiu, não é porque você fez uma bobagem, que Deus não pode nos restaurar. Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus que restaura relacionamentos. Deus é um Deus que restaura vidas. E eu tenho vivido isso todos os dias. E olha que interessante o que Deus fala nesse Salmo 126. Eu já vou explicar o contexto. O Salmo 126 a gente chama de Cântico dos Degraus. O que é isso? Era hinos de louvor que as pessoas cantavam quando estavam peregrinando, indo para Jerusalém adorar o Senhor. E eles cantavam. E esse hino, muito bonito, que o Espírito Santo impulsionou o autor a escrevê-lo e a cantá-lo, demonstra a graça de Deus, o poder restaurador de Deus. E como foi falado hoje pela manhã, as promessas de Deus, diferente das promessas do mundo, elas se cumprem. Deus, Ele é fiel. Deus cumpre aquilo que Ele promete. Diferente de um vereador, de um deputado, de um senador, de um colega da escola, do trabalho, Deus não tem sombra de variação. Ele cumpre tudo que Ele fala. E nesse contexto, esse povo está voltando de 70 anos de cativeiro. Aquele povo estava vivendo um deserto
onde nós lemos no livro de Esther, onde as pessoas queriam exterminar aquele povo, onde pessoas foram colocadas dentro de fornalha, onde pessoas não podiam adorar ao Senhor, desertos espirituais, deserto físico. Mas Deus havia feito uma promessa àquele povo: eu os tirarei do lugar aonde eu nasci. Deus está falando assim: olha, vocês estão indo para aí por causa do pecado. Vocês estão indo daí porque eu mandei Jeremias, eu mandei tantos profetas falar ao coração de vocês, e vocês quiseram viver da maneira que tinha vontade, e eu permiti que esse deserto acontecesse para você entender a minha justiça. Mas saiba, se vocês se arrependerem, se vocês mudarem, eu estou aqui para restaurar vocês. Em Salmo 126, ele diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. E ele continua: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Ó Pai, que em nome de Jesus, Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar profundamente aos nossos corações, Senhor. Que nós possamos vivenciar a cada dia que o Senhor é o Deus que restaura naqueles que confiam plenamente no Senhor. O Senhor não nos deixa sem resposta. Assim como o Senhor foi com o povo naquele momento, o Senhor continua sendo com esta igreja e com cada um de nós. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse salmo, ele fala de riso, de alegria, depois de pranto, depois de choro. Alguém já viveu isso? Esse salmo, ele fala de colheita após lágrimas. Esse salmo, ele fala de vida após o deserto. Hoje, durante esse mês, quando nós celebramos 89 anos da nossa igreja, este salmo ele ganha um sentido peculiar. Ele ganha um sentido profundo. É um lembrete para as novas gerações e para as gerações atuais, que assim como Deus restaurou aquele povo em Sião, Ele tem restaurado e sustentado esta igreja de fé ao longo da década. Creia nisso. Quando nós olhamos aqui, quando o Senhor restaurou a sorte, ficamos como quem sonha. Sabe aquele negócio que é impossível? Sabe? Aquele negócio que é difícil, que você não acredita
abismado. É assim que Deus faz conosco. Ele traz de volta, naquele contexto, aquelas pessoas que foram cativas, que eram escravas. Deus traz de volta a sua terra, traz de volta a terra santa. E é isso que Deus faz conosco. Deus libertou aquele povo do cativeiro da Babilônia. Era algo inesperado, era um sonho. Qual é o teu sonho? O que Deus tem colocado no teu coração? O que é que precisa ser restaurado na sua vida? É um casamento? É a comunhão com o filho, com a filha, com o parente, com o amigo, com o irmão da igreja também, que nós somos esquisitos, né? Como pessoas esquisitas, nós fazemos esquisitices. Tem crente que não se dá com outro crente. Mas Deus é capaz de restaurar. Assim como Ele restaurou a sorte daquele povo, o mundo precisa viver essa restauração do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, viver essa realidade. Precisamos, meus irmãos, termos as nossas vidas transformadas e restauradas pelo Senhor, e Ele promete isso. Deus jamais coloca um fardo maior do que aquilo que nós podemos suportar. Eu creio nisso. Antes, Ele nos dá o escape. Se você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu jovem, minha jovem, se você tem passado por um tremendo deserto, por algumas tempestades da vida, clame ao Senhor, que Ele continua restaurando lares, restaurando vidas. Não existe impossível para o agir de Deus. E o que Ele promete, Ele cumpre. Antes desse contexto, vou ler a nossa divisa desse ano. Deus fala: eu sei o pensamento que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz, não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Essa carta Jeremias escreve para esse povo que está retornando. Escreve para esse povo que estava no cativeiro. Olha, isso aí que vocês estão vivendo, esse deserto que vocês estão vivendo, não é para machucar, não é para destruir, não é para despedaçar, mas é para curar, é para restaurar aquilo que se havia quebrado. E aí tem uma sentença. Ele continua dizendo: então vocês me invocarão e se aproximarão de mim, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. É isso que esses peregrinos estão vivendo. Aquilo que Deus havia falado lá atrás, Deus está cumprindo hoje, naquela situação. E isso é um exemplo para nós. Deus tem poder para restaurar. Assim como o vaso na mão do oleiro pôde ser restaurado. E por que foi restaurado? Porque ele estava nas mãos do oleiro. Ele foi quebrado devido às suas impurezas, devido às suas imperfeições, mas ele se manteve na mão do oleiro.
e foi totalmente restaurado. Confie que Cristo pode restaurar toda e qualquer situação. Nesses 89 anos, o mundo precisa ver e vivenciar exatamente o que diz essa palavra. Olha que coisa interessante, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Queridos, as pessoas querem ver Cristo em nós. Algumas pessoas tentam nos parar, se incomodam, quando vê a igreja se confraternizando, reclamam do barulho. É porque elas não conseguem entender a luz. Nós vamos respeitar, é claro, mas não vamos deixar de anunciar. Não vamos deixar de brilhar. Não vamos deixar de transbordar a nossa alegria. Porque a nossa alegria vem do Senhor. E as pessoas, ao olharem ao redor, os nossos vizinhos, ao verem a nossa comunidade, a nossa comunhão, o nosso apoio mútuo, o cuidado de um com o outro, vai falar: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Deus tem isso, é isso que Deus quer de nós, a alegria da restauração. E diante disso acontece uma outra coisa. Nesse cântico, e a gente conhece o livro de Neemias, quando o povo chega a Jerusalém, a cidade está um desastre, ela está destruída, muros foram derribados, e o muro naquele contexto simbolizava segurança, queimados, não tinha nada. E ao olhar isso, aqueles peregrinos falam: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Negueb. Isso é uma oração. Diante das adversidades que eu e você passamos, precisamos buscar a Deus com a mesma intensidade desse cântico: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Negueb. Talvez você não saiba o que é isso. Talvez você não compreenda o que é a torrente de Negueb. Mas o povo daquele momento entendeu. As torrentes de Negueb significa, era um rio. Eu já até mandei aqui para algumas pessoas, em que é um lugar extremamente seco, é um deserto, aonde não tem praticamente vida, mas basta uma chuva, basta a inundação que Deus faz. Ele consegue transformar esse deserto em um lugar verdejante. Quando o salmista fala: Senhor, restaura a nossa sorte como uma corrente de Negueb, você fala assim: eu estou no deserto, eu estou quebrado, olha aí como é que está a minha cidade. E talvez só a cidade deles naquele momento, para nós hoje, olha como está a minha família, olha como está a minha casa, que deserto, que lugar seco. Mas ele ora e pede: Senhor, assim como o Senhor faz em Negueb, trazendo vida em sequidão, eu te peço, Senhor, restaura, Senhor, o meu deserto, faça-o transformar em lugar de vida. A restauração de Deus naqueles que confiam nele transforma vidas secas,
vidas espirituais secas, corações áridos, talvez uma fé enfraquecida, Deus é capaz de transformar em lugar cheio de louvor, cheio de glória, cheio de poder. O mesmo Deus que faz isso, que restaura aquelas correntes, Deus hoje também faz com essa igreja. E essa igreja, durante 89 anos, tem anunciado essa esperança. Mas a igreja é um coletivo, é um grupo, somos nós. Há muita terra seca por aí. Há muitas vidas rachadas. Há muita vida desolada, cansada, precisando das torrentes de Negueb. E Deus chama essa igreja para ser aquele que vai apontar as torrentes de água viva, que é Cristo Jesus. Deus nos chama hoje para essa restauração. Durante 89 anos, o Senhor tem feito dessa igreja um canal das torrentes de Negueb. Eu creio nisso. Eu creio. Em cada tempo de escassez, Ele enviou chuva. Me lembro da pandemia. Em cada desafio, Ele renovou a nossa esperança. Quantos desafios? Eu estou aqui só há 12 anos. Quantos desafios essa igreja já passou? E Deus trabalha em cada um. Deus, Ele restaura. Deus envia chuva. Em lugar de desafios, Ele renova a nossa esperança. No último domingo, renovação de esperança. Batismo do Yuri, um adolescente. Batismo do João, outro adolescente. Batismo do Paulo, já o Senhor, ele não está aqui não, mas o Senhor já continua de velho. Mas o Paulo e a Elaine, que vão se batizar numa idade mais avançada, demonstra que Deus não joga ninguém fora. Não importa o deserto que você caminhou, Deus restaura vidas e nos enche de esperança. E é isso que esse pessoal que vai se batizar vai estar falando através de seus atos. Deus restaurou a minha vida, como as torrentes de Negueb. Mas andar no deserto não é fácil. Andar no deserto não é fácil. Andar no deserto e se manter íntegro gera lágrimas, gera dor. Por isso que o salmista ele fala: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus filhos. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, ele fala o seguinte: que nosso trabalho seja firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Às vezes dói. A gente olha vidas
perdidas, lares sendo desfeitos, é lágrima. Mas saiba que Cristo recolhe cada lágrima, cada dor. E se você for temente, se você for fiel, você vai viver o que esse povo aqui viveu. Eles saíram andando, chorando. Era o que estavam vivendo na Babilônia. A dor, a crise, a sequidão. Mas eles estão vivenciando que voltam com júbilo, trazendo feixes de alegria. Querida igreja, que nós possamos, em nome de Jesus, ser esse povo que anuncia que Deus restaura. Eu converso com algumas pessoas e elas falam assim: pastor, eu errei tanto, Deus não quer nem saber de mim. Eu falo: olha, Deus é o Deus de renovação de aliança. Deus é um Deus de pacto. Deus é um Deus que transforma odres velhos em odres novos, que transforma vidas despedaçadas em vida cheia de alegria. Vivi uma experiência incrível na minha vida pessoal. Vou falar de mim, que eu não posso falar dos outros. Meu fígado, o pessoal da igreja lembra disso, meu fígado totalmente destruído, terrível, cirrose já F4. O médico falou: cara, vou ter que dar um transplante. E eu pensei que podia ser um pedaço do fígado, né? Não, tua situação é muito ruim. Você precisa de um transplante total do fígado. Tem que jogar tudo fora. E aí, começando os exames, vou para a máquina para reduzir, para resumir a história. Os médicos falam assim: não é possível. Você é F4, você é F0, o fígado não tem nenhuma cicatriz. Você é como se não tivesse nada, que nunca tivesse doente. Aquilo para mim foi uma flecha, dizendo que Ele tem poder para mudar tudo, em qualquer situação. Se Deus se importou com o fígado desse homem pecador, Ele se preocupa também com a sua vida, com a sua espiritualidade, com o seu casamento, com a sua família, com o seu filho, com a sua filha. Deus tem poder para restaurar. E esse caminho da restauração, o salmista nos mostra que não poucas vezes passa por lágrimas. Passa por dor. Mas quando nós vemos, ficamos como os que sonham. Somos chamados, meus irmãos, após 89 anos, a continuarmos semeando a esperança, com a certeza que a colheita será farta. Concluindo, Deus ainda hoje age tal qual as correntes de Negueb. Ele ensina que Deus pode restaurar um passado perdido. Deus perdoa uma alma sincera, aonde há arrependimento, aonde há entrega. Ele renova a nosso presente, que às vezes é árido, mas Ele recompensa no futuro de fé.
Você crê nisso? Como é que está o seu deserto? Você quer hoje, nessa noite, pedir que as torrentes de Negueb, que se chama Espírito Santo de Deus, flua diante do seu deserto e traga de novo vida? Esse é o Deus que restaura os que confiam nele. Assim como Deus restaurou Sião, Ele sustenta a nossa igreja há 89 anos. Ele tem transformado desertos em jardins. Deus quer fazer isso nessa noite. Queria que você baixasse a sua fronte e orasse. Talvez você entrou aqui, só Deus sabe o deserto que você tem vivido, as lutas, as dores. Talvez você tenha se decepcionado, confiado em pessoas e coisas que não trazem solução. Mas hoje Deus te chamou aqui. Não pense que você está aqui ao acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Deus olhou o seu deserto e hoje Ele quer transformar o seu deserto em lugar de vida. Não importa aquilo que ficou para trás. Deus, através do teu Santo Espírito dele, está renovando. E Ele quer renovar. Por isso, nós temos que fazer essa oração. Senhor, restaura a minha vida, como o Senhor restaura os desertos de Negueb. Temos chorado, mas eu quero trazer alegria. Eu quero voltar com júbilo, trazendo fez. Nós vamos ver que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso, estamos alegres. Talvez você esteja vivendo no Negueb interior, um tempo de secura, um tempo de espera, um tempo de dor. Mas nessa noite, o Senhor te convida a clamar: restaura a minha sorte. Se você quer chamar, quer colocar, quer dedicar, quer confiar em Deus, sabendo que Ele tem o poder de restaurar aquele deserto que está dentro de você. Se você, nessa noite, sente o toque do Espírito Santo de Deus, falando: é isso, filho, é isso que eu quero para você. Em nome de Jesus, quero que você levante a sua mão aonde você está. Se você quer hoje transformar o seu deserto em vida, me dê um sinal que eu vou orar. Glória a Deus. Há mais alguém nessa noite? Amém. Glória a Deus. Deus está, pelos olhos espirituais, eu vejo um rio de água viva inundando esse lugar, trazendo vida, trazendo um renovo, aquilo que o mundo despedaçou. Ele faz tudo. Mais alguém? Mais alguém? E agora é um ato de fé. É um ato de fé.
O texto fala, grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Você que levantou a mão, se você quer mostrar que você crê nessa restauração, se você está falando para todo mundo, grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida, Deus está transformando e renovando. Eu quero testemunhar num ato de fé que eu confio no Senhor. Queria que você viesse aqui à frente. Quem quiser. Quem não quiser não precisa vir. É isso aí, Tiago. A gente tem coragem para fazer tanta bobagem, né? Mas na hora, amém, Miguel. Glória a Deus. Glória a Deus. Miguel hoje está, glória a Deus, se reconciliando de verdade com o Senhor, restaurando a vida dele. Queria que a Maria José ficasse ao lado dele. A família, as filhas, abraça o papai. Vem cá, meninas. Só vocês sabem o deserto. Só vocês conhecem o deserto. E aquilo que Deus está restaurando nessa noite. Que Deus esteja abençoando também o Tiago. Só Deus sabe o deserto que o Tiago vive. O irmão, lembra do irmão? Luiz. Washington Luiz, ó, nome que a gente não pode esquecer. O Washington tem nome de presidente. Josias Javitari, irmã Zuleide, irmã Eliane, irmã Emília. Vamos orar. Vamos ficar de pé todos e agradecer a Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque é teu Deus que ainda restaura hoje, Senhor. Senhor, é o Deus que transforma o nosso deserto em jardim, Senhor. Que faz, que dá vida àquilo que aparentemente era impossível, Senhor. Eis aqui o teu povo à frente dizendo que grandes coisas o Senhor tem feito e eles esperam que o Senhor ainda fará mais. Abençoe o Washington, Senhor. Abençoe o Tiago, meu Pai. Ó Pai, restaura completamente a vida do Miguel, Senhor. Esse homem valoroso, Senhor. Esse homem, ó Pai, líder da sua casa, Senhor. E que essa igreja, em nome de Jesus, seja um instrumento usado pelo Senhor para restaurar vidas, Senhor. Siga a vida do Washington, do Tiago, da Zuleide, da Emília, Senhor, da Eliane. Pai Santo e Justo, abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus? Eu queria cumprimentar vocês. Como árvore
temos o nosso culto de oração. Próximo domingo, vamos continuar celebrando a Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. E lembre-se que as torrentes de Negueb continuam fluindo do trono de Deus. A obra continua. As lágrimas que derramamos não são em vão. Nosso Senhor tem colhido cada uma delas e tem transformado em alegria. Deus abençoe. Boa semana a todos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo e a santa comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. E vamos soltar a voz. Oh